E para a lei mudar, o sacerdócio tinha que voltar para o de Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo e sem fim. De repente João Batista começa a gritar como representante do sacerdócio real e original: eis o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Com todo respeito ao contraditório, mas numa ótica teológica, formado por esses homens, e com mais de 2 meses de oração, João Batista não precisava batizar Jesus. Primeiro, o batismo era para arrependimento e para o pecado. Ele não tinha pecado. Aqui vai ser o fim da lei, porque para Jesus entrar, a lei tinha que terminar ali. Está escrito. Por isso que quando ele entra na água, João se assusta. Eu que preciso ser batizado por ti. Ele não entendeu que era um sacerdote que ia passar. João, calma, deixa. É necessário se fazer por um pouco para que se cumpra toda a justiça. Aí a Bíblia diz que a lei e os profetas terminam em João, porque agora o sacerdócio vai passar para a geração original de Melquisedeque. Aí o escritor aos Hebreus capítulo 7, ele vai falar dessa transferência. Ele diz: irmãos, agora o sacerdócio é para sempre, porque Davi profetizou no Salmo 110: o Senhor disse e não vai se arrepender e nem voltar atrás. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o escritor aos Hebreus diz que agora o sacerdote não foi pela lei, mas foi por uma vida inextinguível, foi por uma vida perfeita, e ele entrou de uma vez, sacerdote, sumo sacerdote, está à direita do Pai. Para quê? Para que toda a massa seja levedada e o evangelho não seja negociado. Olha como começou a igreja primitiva. A igreja do último tempo e dos últimos tempos começou sem negociar o sagrado. Cabeça rolaram, mas eles não negociavam. Na maior crise de Jerusalém, no contexto de igreja, a Bíblia diz que os crentes que ofertavam por minha conta a oferta saíram de Jerusalém por conta da perseguição. Filipe chega em Samaria. Quando uma igreja sumiu, obviamente, não há oferta. E sem oferta, como os sacerdotes, os apóstolos vão viver? A Bíblia diz que em Samaria tinha um homem chamado Simão, podre de rico, porque era famoso pela magia, e o povo o chamava de o grande poder, porque ele enganava o povo pela magia, de rico a pobre, dava dinheiro a ele. Filipe chega em Samaria, pregando o evangelho inegociável. Samaria se converte, e até Simão rasga os livros e se converte. Aí a notícia chega em Jerusalém. Aí Tiago diz: Pedro e João, vocês são os mais pentecostais, e o povo lá não recebeu ainda o batismo no Espírito Santo. Vão lá, partindo do pressuposto, lisos, sem hotel pré-reservado, sem Pix antecipado. Mas cheio da medida levedada, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Pedro e João estenderam as mãos, o Espírito Santo descia. Aí Simão ficou curioso. Quando dá uma pausa, ele vai para Pedro e oferece dinheiro. Quanto tu quer, Pedro? Para quando eu estender as mãos. Já era hora de encher o bolso, gente. Quanto tu queres? Para que eu também receba esse poder. Quando eu estender as mãos, o batismo desça no Espírito Santo. Aí Pedro olha para ele e diz: vai para o inferno tu e o teu dinheiro. Você está pensando que isso aqui é por dinheiro, é comprado. Isso aqui é poder de Deus. Vai orar! Vai orar! Paulo tinha direito
Paulo tinha direito. Ele disse: eu tenho direito, porque eu alimento vocês com bênçãos espirituais. Então seria necessário vocês me sustentar com bênçãos materiais. Porém, para não escandalizar o evangelho, eu prefiro trabalhar. Chega de muito luxo. Eu digo porque eu tenho ouvido nada contra. É uma igreja dos últimos tempos. Agora, para se pregar, alguém liga para mim e começa a chorar: quanto é que o senhor cobra, pastor? A Bíblia diz que é de graça. O sacerdócio agora é de graça. Agora ser crente é de graça. Agora a massa foi levantada e é incorruptível. É incorruptível porque foi de uma vez por toda. Cuidado! As duas primeiras medidas se corromperam por negociar o que é sagrado. Levantai a cabeça e olhai. Quando vocês ouvirem dizer que eu prego uma mensagem por 5 mil reais, levantai as cabeças. Quando eu escolho hotel para ficar, levantai as cabeças. Quando eu quero sabonete e toalha branca do jeito que eu quero para o hotel, senão eu não vou, levantai as cabeças. Porque esse evangelho está sendo negociado e está perto a vossa redenção. Diga para quem está ao seu lado: a última medida foi levantada por completo. A massa pegou forma e não vai perder jamais. Não vai perder jamais. Então não negocia o sagrado. Não usa o sagrado para plataforma para os teus deleites. Não usa o sagrado para alcançar os teus objetivos de homem. O sagrado é sagrado. O sagrado é sagrado. O sagrado é sagrado. Segundo ponto, deixa eu correr. Segundo ponto: um amor praticado. É a característica da igreja dos últimos tempos. Da última medida. Um amor sem querer recompensas. Um amor que suporta. Um amor. Olha o que ele disse: amai. Diga comigo: amai uns aos outros. É lindo. Como a mãe ama, como o pai ama, como eu vos amei. É a única forma. Não é pregar bonito, não é cantar bonito, não é dirigir a igreja grande, não é ser pastor presidente, não é fazer parte da mesa, não. A única forma de o mundo saber que eu sou discípulo dele é amar a você como ele me amou. Está escrito. Estamos tão agarrados. Estamos vivendo um período tão revoltante que mais desconfiamos e brigamos e descartamos do que amamos. Deixa eu dar alguns exemplos. Eu hoje precisei mandar uma encomenda para São Paulo. Eu cheguei dos Estados Unidos antes de ontem, mandaram uma encomenda para mandar para São Paulo. E aonde eu vou mandar essa carta, esse material? Uma agência do correio. Eu vou precisar comprar um carro, eu vou aonde? Na agência de carro. Mas se eu preciso de amor, se eu preciso ser consertado, se eu preciso ser cuidado, na terra só tem uma única agência da graça, se chama igreja. Pergunta para quem está ao lado: tu faz parte da agência da graça? Então lá só vende amor, só vende recuperação, só acredita em quem ninguém acredita. Quer ver um exemplo do que é amor? Isaías 38. O que é que a Bíblia diz? Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E o amigo Isaías foi mandado a ele com decreto. Veja que Isaías, na ótica das entrelinhas, foi tão triste, porque eram amigos. E ele tinha que dizer que o rapaz ia morrer, Ezequias.
E ele chega, entra, nem quer mais conversa, sai depressa. Eu creio de tão triste que era. Assim diz o Senhor, Ezequias, tu vai morrer. Prepara os arquivos, deixa tudo em ordem, que a dinastia vai mudar. E vai embora. Sabe qual era a maior dor para Ezequias? Que ele não tinha filhos. Até aqui. Então, sem filho, a dinastia davídica acabava. Então, um rei como ele era, o que ele praticou de avivamento com Isaías, e agora morrer sem dinastia? Sem a sequência, sem sucessor? Aí ele vai usar os créditos. Senhor, tu sabe que eu sou crente. Tu sabe que eu sou fiel. Ele já considerou morto, porque ele faz parte do passado. Ele diz, tu sabe que eu andei na tua presença. Mas deixa eu te pedir uma coisa, deixa eu morrer, não. E as lágrimas caem. Aí Isaías ainda ia no pátio. Aí Deus diz, volta. Veja que Isaías volta tão alegre que ele já conversa mais do que a primeira vez. Escuta o que diz o Senhor. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus manda te dizer que vai acrescentar 15 anos de vida, justamente o período para ele gerar um filho. Aí Deus dá 15 anos a ele. E vem Manassés. Segundo Reis 21 e segundo as Crônicas 33. Veja que Manassés, quando completa 12 anos, começa a reinar. Então ele nasce no período dos 15, entre 0 e 15. Então, com o preparo, com a formação de criança, para que ele completar 12 anos, e só assumia se o pai morresse. Ezequias morre e ele entra, com 12 anos. E quando ele entra, você se assusta. Porque Manassés cresceu até os 12 anos na casa do pai. O pai era crente, gente. Isaías era crente. Ele cresceu sabendo, cresceu ouvindo o avivamento que o pai fez. Mas a Bíblia diz que quando ele começa a reinar, ele faz o inverso, vai imitar o avô, ou o Acabe lá de Israel. E se você ler o que ele fez, a Bíblia diz que os seus primeiros atos foi derrubar os altares do Senhor e colocar idólatras. Ele no pátio da igreja, imagina se você acreditaria nesse homem. Ele levantou altar a Baal, altar a Azera, altar às estrelas, levou o povo a pecar. Ele fez tudo pior do que os próprios cananeus faziam. Está escrito. A Bíblia diz em Reis, no último versículo, salvo engano, do versículo 21, do capítulo 21, que ele matou tantos inocentes que o sangue da rua de Jerusalém alagava. Ele praticou feitiçaria, consultava adivinhos, era um sujeito ruim, que a Bíblia diz, feria o coração de Deus. E olha o que é amor. E Deus tentava falar com ele e com o povo, e ele não queria ouvir. Aí por ele não querer ouvir, aí Deus permite que os príncipes da Síria invada o reino de Judá e capture ele. Agora ele capturado, esse cabarrim capturado, a Bíblia diz que os assírios prenderam ele entre espinhos, em alguma versão diz troncos e correntes, e os levaram para a Babilônia e jogaram ele como escravo. O que é que a gente faz hoje? Bem feito. Na sua aflição, ele ora insistentemente a Deus. Pasmem, Deus ouviu. Você abriria o gabinete para atender esse homem? Deus abriu. E piorar, senhores pastores, com todo respeito e ética, vocês davam à igreja de novo um homem como esse? Vocês devolveriam o ministério desse homem de novo? A Bíblia diz que Deus ouviu, tirou da corrente, sem se preocupar com o que os seus subordinados iam dizer, o que o povo ia falar. Deus tira ele da corrente, tira ele dos espinhos e leva ele de volta para Jerusalém e bota ele no trono.
Olha para quem está ao teu lado e diz: você acredita ainda em mim? Eu fui interpelado e eu chorei. Eu estava em viagem, alguém de um pensamento mais elevado, não era um leigo. Ele me fez uma pergunta e disse: Genival, ele ia dirigindo, me conduzindo para o hotel. Ele disse: você sabe qual é o pior lugar de se arrepender hoje? Eu disse: não, abre aspas. Ele disse: a igreja, fecha aspas. Eu assustei. Ele disse: Gênio, porque quando a gente erra e vai se arrepender, eles matam a gente, eles esquecem a gente. Eu parei e pensei: Deus, será que nós estamos tão ruins assim? Quando você vai para uma agência de carro comprar um carro, se você não for bem vestido, se você não for arrumado, é discriminado. Mas aqui não, quanto mais moribundo, mais amado tem que ser. Quanto mais rasgado, mais bem recebido tem que ser. Amai-vos uns aos outros. É uma característica. Tertuliano dizia que a primeira igreja que começou o último tempo amava tanto que as pessoas de fora gritavam: vedes como eles se amam, que estão dando a vida um pelos outros. Eles morriam um pelos outros. Jesus disse: ninguém tem mais amor do que esse de dar a sua própria vida pelo seu amigo. Então, se você puder pregar comigo, olha para quem está ao teu lado, diga: a partir dessa convenção eu vou cuidar melhor de você. Te prepara para voltar para o lugar que tinha. Levantai a cabeça quando vide dessas coisas, está perto a vossa redenção. Terceiro e último ponto para concluir: um poder demonstrado, a unção demonstrada. Foi assim que a igreja começou do último tempo, da última medida. A unção, o poder era visível. E a igreja que vai subir não vai ser diferente da que começou. Eu estava ouvindo do meu pastor Arnóbio. Eu liguei para ele esses dias, uma semana, 15 dias atrás, ele não sabe. E aquilo me motivou. Eu liguei para ele e ele estava orando. E ele disse: Bento, eu estou orando para que Deus nos use com poder sobrenatural. Isso marcou a minha vida. A ponto, Bento, não é para que eu creia, porque se ele fizer ou não, eu creio. Mas é para que os de fora vejam e creiam. Estamos precisando viver este amor, este poder demonstrado e não só pregado. Muitos grandes, muitos éticos e grandes, no que eu digo humanamente, espiritualmente ou teologicamente falando, muitas vezes dizem: Bento, quando eu te vejo, eu me lembro daquelas igrejinhas antigas. Mas Bento, para de levantar a mão, para de correr, para de pregar tanta Bíblia. Tu só pega a Bíblia, tu não tem um contexto de motivação, coach, psicologia. A nova geração não entra mais nesse negócio de Bíblia. Para de pregar essas coisas. Eu digo: agora é que eu corro, agora é que eu pulo, agora é que eu grito.
E enquanto eu corro, enquanto eu levanto a mão, enquanto eu grito, as faculdades estão ligando para mim, para as escolas bíblicas, para dizer: vem, que a nossa escola está fria e precisamos do poder vivido, do poder vivido. Precisamos voltar ao que a gente era. Precisamos voltar em um lugar, uma convenção, um trabalho, Assembleia de Deus como esse. Tem que sair gente pulando nos braços, gente, como era de primeiro. Não adianta procurar culpado, tem que começar por mim, tem que começar por você. Eu estava pregando numa igreja recentemente nos Estados Unidos da América. Uma igreja do século XVIII. 1746. Um templo lindo, bonito. Uma igreja que viveu o ápice, mas esqueceu o poder. Uma igreja para 1.300 pessoas. Foto de todos os pastores e membros. Sabe quantos crentes tem hoje? 16 velhinhos. E nenhum jovem. A igreja pentecostal alugou um horário, 2 horários, 3 dias. Está com 2 anos, eu já preguei para 400 pessoas. Não podemos esquecer este poder. Não podemos nos tornar éticos demais. A Assembleia de Deus é conhecida pelo barulho de glória a Deus, aleluia, línguas estranhas. Está chegando aí uma raça que quer tirar isso de nós. Que nós gritamos, somos ignorantes, a gente berra demais, é berrando que tem esse número de gente aqui, é gritando que os nossos pais conquistaram. Só tem 2 formas eficientes de você ativar o fermento: a pancada e o fogo. Joga ele na massa. Quanto mais bate, mais ele vai pegando forma. Então pode bater, pastor. Compra um pão bonitinho, francês. Deixa ele lá 3 a 4 dias. Ele murcha. Pega ele e bota no forno. Com 30 graus, ele vai. Com 50, está no ponto. Olha para quem está ao teu lado e diga: Jesus vai te botar no forno hoje se tu não der um glória. Com 30 graus você vai dar glória. Com 50 você vai pular, você vai saltar, você vai se tornar ser assembleano. Aonde tem assembleano aqui? Aonde tem? Aonde tem? É a última medida. Tem muitas igrejas, eu digo porque eu ando, vocês sabem que não se ouve mais esse barulho. Tem muitas igrejas que não falam mais línguas estranhas. Tem muitas igrejas que o convite já vem dizendo: aqui tem que pregar em silêncio. Uma mosca passa, você ouve. Mas eu estou na minha igreja, eu estou na Assembleia de Deus de Alagoas, eu estou na convenção, e aqui ainda pode falar línguas estranhas, aqui ainda pode levantar a mão, aqui ainda pode ser cheio. Então entra no forno, entra, é a última medida. Quem tem línguas estranhas fala, quem não tem recebe agora.